Então, Gabi, quando a gente sempre conversa com o agricultor, produtor rural, quando se junta mais de um ou dois, né? A gente sempre pergunta do clima. E aí, será que vai chover hoje? Ah, O que tu me diz? pergunta da bola de cristal, que todo agricultor quer saber se vai chover ou não, se vai gear ou não, se vai ter temporal ou não, que a gente tem tanto medo, mas eu acho que os agricultores, a gente tenta se cercar do maior número de informações possíveis, né? A gente nunca sabe em qual aplicativo confiar, em qual canal de TV confiar, porque não interessa só o nosso clima, mas também às vezes o clima de outros países que vão interferir no preço dos grãos, né? Mas eu acho que existem hoje várias ferramentas, a gente tem que estar olhando sempre a previsão em mais de um aplicativo, porque tem aplicativos que usam informações de radares de outros países. Eu mesmo uso um aplicativo que chama NOAA, que é um aplicativo que traz informações dos Estados Unidos, falando sobre o clima do mundo inteiro. E a gente toma decisão, às vezes, baseado no dia de amanhã, porque as previsões elas não acertam muito fora de uma semana. Mas tem coisas que a gente tem que decidir todo dia. Ah, será que eu vou passar ureia? Será que vai chover? Porque depende de chover para funcionar direito. Será que a gente vai plantar? Porque se não chover não vai nascer a semente. Então, é bem complicado, mas a gente precisa utilizar o maior número de informações possíveis para tentar acertar, né? Com certeza. E aí, então, dá umas dicas para os nossos produtores rurais aqui. Então, tu já falou desse aplicativo NOAA. Qual outro aplicativo ou site que vocês usam lá na fazenda e que tem acertado, né? Ou tem o maior número de acertos, que a gente sabe que oscila muito, né? O clima da nossa região. Eu gosto bastante de utilizar o aplicativo do YR para olhar a previsão do tempo, mas ele muda o tempo todo. Então, eu sempre tenho ele salvo no meu celular ali na internet, e eu entro nele mais de uma vez por dia, porque conforme tu vai atualizando, ele vai pegando as informações dos radares e ele vai se atualizando. Então, às vezes, no mesmo dia, tá prevendo que nessa semana vai chover 60 milímetros, e daí tu atualiza de noite e já diz que caiu para 10. Claro, obviamente, quanto mais próximo do dia, mais assertivo é a previsão. E eu gosto também bastante de utilizar esses aplicativos como esse do NOAA, que ele mostra a imagem de satélite com a maneira como as nuvens estão se movimentando. E aí, a partir dele, tu consegue ver se as nuvens estão chegando perto da tua localização, ou se, tipo, é uma chuva que é totalmente, tipo, digamos, aquela chuva de verão, que não vai ter aquela nuvem grossa chegando em cima. Mas isso nos ajuda também na parte de decidir se vai fazer uma pulverização, por exemplo, vamos fazer um fungicida no trigo ou não vamos fazer? Porque se chover logo depois da aplicação, a gente perde todo aquele produto que foi aplicado. Então, tem decisões que a gente precisa tomar baseado em clima, que são decisões de longo prazo, né? Tipo, tem uma previsão de que vai já em setembro. Então, a gente fica com muito medo de plantar um milho mais cedo. Ou alguma decisão de curto prazo. Por exemplo, vai chover hoje de tarde ou não vai chover hoje de tarde? Então, hoje de manhã eu não vou aplicar fungicida, porque se de tarde chover eu perco. Então, tem coisas de curto prazo e de longo prazo. E por isso que o agricultor, quando vai no mercado, conversa com a mulher do caixa para pedir. E o clima, o que vai ser do clima, né? Porque realmente tudo que a gente faz todo dia depende de chover ou não. É uma frase que ficou para esse plano safra tua, né? Que é uma indústria a céu aberto. Então, com certeza, o clima é muito importante para vocês, produtores rurais. A gente sabe que também a gente teve agora, né, nos últimos tempos aqui na nossa região, ventanias fortes, também tem muito granizo, né? Como que vocês fazem também para ter essas previsões e como que vocês pensam a longo prazo sobre isso? Eu acho que, uma vez eu ouvi falar, eu não sei nem se é verdade ou não, mas eu acho que eu posso falar essas crenças, que dizem que a nossa região noroeste do Rio Grande do Sul é um dos lugares que mais cai raio e que dá vendaval, assim, no mundo. Pode ser que eu tô mentindo, mas vamos falar igual, porque uma mentira contada muitas vezes vira verdade, então é isso aí. E então eu acho que a gente precisa estar indo atrás de fazer seguro das estruturas, e alguma vez de maquinários, mas principalmente de estruturas como armazém, né? E também a questão da irrigação, né? Que na nossa propriedade a gente prioriza muito irrigar as culturas,
visando uma segurança e também visando um acréscimo de produtividade e também a possibilidade de estar fazendo mais safras, digamos, mais colheitas num ano só, né? Então, é muito... Por isso que quando tu financia algo, ele meio que te obriga a fazer um seguro, porque não só para o banco que está financiando, né? Mas também para a pessoa que colocou um dinheiro, investiu em algo, e numa região como a nossa, que tem muito vendaval, que tem muita condição climática específica, então o seguro dessa estrutura é muito importante. Por isso que a irrigação, ela entra em duas pontas, né? Ela entra como uma segurança de que tu vai ter uma produtividade, né? E também uma possibilidade de tu estar produzindo mais produtividade e mais colheitas num ano só. Ah, com certeza, né? E o Sicredi, como assessor também de vocês, produtores rurais, dos nossos associados, ele tá preocupado, né, também em oferecer esses seguros, né, em oferecer o seguro do maquinário e seguro da propriedade, inclusive também na casa, né, enfim, que às vezes o agricultor tem uma casa na cidade, uma casa no interior, né, que a gente chama. Então, acho que isso também é muito importante, justamente por isso, por essa oscilação do clima, né, na nossa região. E eu acho que tu entrou também num assunto bem importante, que é da irrigação, que agora a gente tem falado de chuvarada, mas também tem muita seca na nossa região, né? Acho que é importante, assim, também essa investimento em irrigação. Conta um pouquinho o que vocês têm lá na propriedade, como começou, né, esses estudos para ter a irrigação na propriedade. Acho que seria legal aí para o pessoal, para motivar também. Existe um leque de possibilidades de irrigação no Brasil inteiro, né? Existem momentos que você pode fazer uma captação direto de algum rio, você pode ter algum açude que seja a fonte de água, tem a possibilidade de ser feita a construção de barragens, né? Então existem diversas questões de legislação ambiental, se às vezes tu precisa fazer uma licença municipal ou estadual para estar construindo uma barragem para fazer irrigação. E mais recentemente começou muitas pessoas a fazer investimento em poços artesianos para estar fazendo também irrigação, especialmente em outras regiões do Brasil. Mas nós estamos muito próximos, né? Estamos em cima de um lençol freático, que é o aquífero Guarani, e que tem uma possibilidade muito grande de água. Então, diversas pessoas fazendo poço artesiano de profundidades pequenas ou de grandes profundidades para estar irrigando. Eu acho que o Paulo Hermann falou aquele dia na palestra, a irrigação é o futuro da agricultura do Brasil. E com certeza precisa se contar com linhas de crédito, né, para conseguir fazer, porque é um investimento alto, leva um certo tempo para se pagar, mas se paga com toda certeza. A gente já tem irrigação desde 2010 e com certeza foi a melhor decisão que a gente tomou de investimento e que fez a gente virar uma chave em termos de agricultura. Hoje, se a gente não pode irrigar numa lavoura, a gente nem considera arrendar ou buscar adquirir uma terra que não tenha capacidade de ter irrigação. Que legal. E os modelos de irrigação, Gabi? O que tu conta? O que deu certo, o que não deu certo? E qual que vocês têm lá na... A gente trabalha com pivô central, né? Que é o mais comum na agricultura de larga escala. Mas quando se trata, às vezes, de fruticultura, de olericultura, tem irrigação por gotejamento, irrigação por aspersão. Existem também tecnologias que trazem a irrigação com canos enterrados que vão largando gotejamento localizado, né? Então, assim, tem que ser feito um estudo para maior aproveitamento de área, mas eu acredito que para culturas de grãos, a irrigação por pivô central é a que tem o melhor custo-benefício em termos de facilidade de fazer a construção e também facilidade de manejar. E é muito simples, né? Então, eu acho que... E a gente tem diversos fornecedores aqui nossa região, no nosso país, de tecnologias de irrigação por pivô central. Ah, que legal. E o Sicredi, mais uma vez, como parceiro aí do agronegócio, também tem essas linhas, né, que você pode estar estudando e vendo qual que é a melhor. Como é que é mesmo o nome da linha? Tem para Pronamp e demais, a linha Pro Irriga, né, ela tem até 10 anos para pagar. Teria que mostrar o seu projeto, tudo no Sicredi. E para a Pronaf, então, tem a linha Agroecologia, que as taxas são ainda mais reduzidas e também tem aí
10 anos para o pagamento. É um investimento, como tu estava comentando, muito interessante. O Sicredi tem as portas abertas, recebe projetos para isso, e a irrigação, né, como você falou, o Paulo Hermann falou, é algo muito importante. Acho que conta um pouquinho mais para nós dessa irrigação como ferramenta aí de seguro, de incremento da produtividade, né, para vocês lá na fazenda. Vamos falar de maneira geral, assim, principalmente a cultura do milho na nossa região é uma cultura de potencial alto de produtividade, mas que ela tem um grande risco de sofrer com períodos de estiagem. Então, na nossa região, nos últimos 3 anos, os últimos 2 foram muito fortes, mas há 3 anos atrás também tivemos períodos de estiagem e a cultura do milho ela não alcançou os tetos produtivos que poderia. Então, principalmente pequenos agricultores que dependem do milho também para silagem e alimentação animal, tiveram baixíssimas produtividades. E com a irrigação, a gente garante teto produtivo muito alto. Então, o milho responde muito ao acréscimo de água. É uma cultura que ela pode produzir, teoricamente, mais de 300 sacos por hectare, né? Mas, obviamente, que numa larga escala não se chega em médias tão altas assim, né? Isso a gente já ouviu falar. Tem pontos da lavoura que colhem mais do que 300 sacos por hectare, mas a irrigação, tranquilamente na nossa região, que é uma região que tem um clima bom em termos de temperatura, sol e também noites frias que beneficiam o milho, a gente consegue alcançar a produtividade de 230, 240, 250 sacos por hectare em áreas irrigadas. E para a cultura de soja, ela traz então essa garantia de que ao longo do ciclo todo, seja ali logo para fazer com que a soja nasça depois do plantio, que é um período bem complicado, e fazer com que tenha enchimento de grão lá em fevereiro, que é uma época comum de estiagens na nossa região, a irrigação entra como uma garantia. Então, alta produtividade, garantia de ter uma semente também, né, para quem é produtor de semente boa e viável, a irrigação entra assim, de cano cheio. Então, tu estava falando que provavelmente utiliza mais a irrigação na época de fevereiro, ali março, que é onde também a luz aumenta bastante. Sim. Né? Como é que funciona isso? Vocês também têm placa solar? Pensam? Não tem que para esse elemento, para esse pivô? Eu acredito que a parte de energia solar é muito importante, tem que ser sempre feito um estudo de viabilidade, né? Porque outra coisa que eu acho bem legal, muitas pessoas elas têm medo de instalar irrigação porque acham que a conta de luz vai ser muito alta, né? Mas o quilowatt-hora para a agricultura ele já é subsidiado, digamos. O custo da energia no interior ele é bem mais baixo do que na cidade. Claro, tem os horários de pico, então a gente tenta não ter a irrigação ligada durante esses horários de pico, né? Desliga e liga depois do horário de pico. Trabalha, quando possível, sempre com a irrigação no período da noite, onde tem uma maior eficiência do uso da água e também a energia é mais barata. Porém, a demanda que você tem que contratar da cooperativa que te fornece a energia é um valor muito alto. Então, sempre tem que ser feito um estudo de viabilidade do quanto a energia solar, ou agora até essa capacidade que se tem de estar fazendo a compra de créditos de energia no Mercado Livre, é algo muito novo, até a gente está indo atrás de tentar entender isso, para fazer com que você tenha um maior custo-benefício na relação energia e irrigação. Mas é algo que tem que ser sempre... isso tem que ser desmistificado, porque a irrigação ela se paga, independente de tu ter uma conta de energia alta. Eu penso nisso, porque para ligar qualquer coisa tu precisa de muita energia. E aí tu falaste que é em fevereiro, que é onde que a conta é mais alta, e mesmo subsidiado, né? Mais alto, né? Tem períodos muito assim, dezembro é um período, final de novembro, dezembro normalmente é um período seco, e fevereiro normalmente é um período seco. Então pega um período bem importante para pendoamento e enchimento de grão de milho, ali em dezembro, e uma parte importante de florescimento e enchimento de grão de soja em fevereiro. Então, nós temos um estado que, na teoria, não tem períodos de seca. Por exemplo, o Rio Grande do Sul chove em média igualmente o ano inteiro. Então, a gente tem chuva bem distribuída durante o ano todo. Não é que nem lá no Mato Grosso, na região centro-oeste do país, que tem um período de chuva e um período de seca.
Não é determinado isso. Só que o que mata a gente aqui no sul são que a gente tem estiagens localizadas normalmente na época que as nossas culturas de importância agrícola estão produzindo. Então todo mundo pensa assim, cara, mas se vocês não têm período de seca, por que vocês irrigam? A gente irriga porque é naquele momento que a gente tá precisando da água, né? Então é basicamente isso. Então por isso que a nossa região já tem muita irrigação. Se você for pegar tudo aqui, que faz parte da nossa cooperativa aqui, a região de Independência, em Acorá, que está indo para esses lados ali, até está surgindo mais irrigação para o outro lado também, e ao mesmo tempo nós temos uma região que faz parte da cooperativa, que é muito forte no milho, que é ali Horizontina, Dr. Maurício Cardoso, que eu brinco que é o Corn Belt brasileiro, é Horizontina do Dr. Maurício Cardoso, porque é um dos lugares que mais chove, e também tem uma vantagem que não dá tanta geada no cedo. Então os produtores lá conseguem plantar o milho mais cedo, pegar uma chuva mais cedo, colher o milho ali no Natal e já conseguem plantar uma cultura como a soja safrinha. Então a gente, apesar de estar numa região muito pequena, tem uma diversidade muito grande de microclimas. E cada produtor tem que administrar isso dentro da sua região para tomar as melhores decisões. Seja escolher o melhor material, o melhor híbrido, o melhor cultivar de soja para plantar e adequar dentro dessa realidade das pequenas regiões dentro da nossa região noroeste do estado. Que legal. Então, para finalizar aí nossa conversa sobre clima e irrigação, né, sobre esses investimentos, o que tu deixa aí de mensagem pro produtor rural? Eu acho que o produtor ele tem que saber aonde investir. Quando ele vem até a cooperativa, até o Sicredi buscando recursos, seja para custeio, para investimento, eu acho que ele tem que saber olhar nas melhores decisões, buscando como eu preciso de recurso, para que tipo de investimento eu tenho que olhar. No meu ponto de vista, ele tem que olhar para algo que faça ele agregar valor na produção dele, porque nós, como eu falei, somos uma indústria a céu aberto, a gente quer no final do ano ter mais dinheiro no bolso. Então, seja para produzir mais através de irrigação ou para ter uma capacidade melhor de armazenamento ou de produção com uma máquina, mas o agricultor ele tem que buscar a cooperativa para estar fazendo investimento em algo que vai agregar em produtividade na lavoura dele. Então, eu acredito muito nisso. Não simplesmente buscar investimentos que não tragam tanto retorno. O ideal seria isso. Investir em algo que vai fazer ele produzir cada vez mais.